Voltamos aqui para o nosso programa de hoje, onde eu converso com o doutor Túlio Vieira da Costa sobre o Carlos Lacerda. Doutor Túlio, então a gente começou a falar um pouco do Carlos Lacerda, da sua pós-adolescência imediata, quando ele tinha 20 e poucos anos, onde ele estava ligado então aos comunistas. Depois a gente vai ver um período todo de Estado Novo, o Lacerda com outros jovens também ali vivendo essa questão toda. E em 46, quando encerra esse período, há eleições, ele é eleito deputado. Não. Bom, ele foi eleito vereador. Vereador no Rio de Janeiro. Do Distrito Federal. Rio de Janeiro, então, Distrito Federal. Não é? E já pela UDN. Já pela UDN. Não é isso? E, muito bem. E ali ele vai renunciar ao mandato, se eu não me engano? Havia um compromisso não. O Senado tirou a autonomia do Distrito Federal. E ele então renunciou. Ou seja, o Distrito Federal passou a ser governado, digamos assim, todas as suas questões, pelo Presidente da República. Pelo Executivo Federal. Executivo Federal. Né? Aí ele vai criar o jornal, a Tribuna de Imprensa. Não, ele já estava, é uma coluna do Jornal do Brasil, do Correio da Manhã. Correio da Manhã. Do Romão, que chamava Tribuna da Imprensa. Então ele saiu, ele manteve, registrou o título da coluna dele para o jornal e recebeu um apoio curioso, analisado hoje, de personalidades importantes na vida social, política e religiosa. Sobral Pinto, o Temício bom, eu não sei se eu vou enumerar todo, Gustavo Corsão, o Sobral Pinto, Temício Cavalcante, acho que sim. Bom, 5 sumidades da sociedade e católicos. Católicos e conservadores também. Bom, conservadores, vamos dizer. Mas católicos. Foi um movimento assim, quando ele se converteu também ao catolicismo. Mas a verdade é que ele se converteu velho. Sim. E pela influência desses dois. O Gustavo Corsão, eu sei que foi muito grande a influência de Gustavo Corsão. Mas, doutor Túlio, é o seguinte, neste momento, nessa fase, esse momento histórico, então, o Carlos Lacerda, em 49, ele sai do Correio da Manhã com a sua coluna e cria o jornal Tribuna da Imprensa tem o nome daquela coluna. E ele, nesse período que vai de 49, 50, 51, 52, até 53, por aí, há um momento, que ele vai se degladiar muito com a Última Hora de Samuel Weiner. Ou seja, Última Hora, para quem não sabe, é um jornal criado pelo Samuel Weiner e que foi financiado pelo Banco do Brasil. Aliás, não só Lacerda, como várias outras pessoas diziam que Samuel Weiner não poderia ser dono de jornal porque ele não era brasileiro. Samuel Weiner dizia que era brasileiro. Agora, há pouco tempo, se difundiu publicamente que Samuel Weiner realmente não era brasileiro. Até não foi ultimamente, não. Na verdade, o combate não era porque ele era... Sim. Era mais o problema do Banco do Brasil. Sim. Porque se envolvia o governo e as facilidades oferecidas a ele, né? Mas aí o Lacerda começou, me parece, que o senhor me dissesse se eu estou certo ou não, é que começa a se consolidar uma imagem de Lacerda como um homem polêmico, um jornalista extremamente belicoso, e que ele transforma a política numa questão quase binomial. Quer dizer, do lado de lá está o governo à última hora, do lado de cá estamos nós com a Tribuna da Imprensa. Não teve um pouco esse papel? Não, eu vejo até de uma maneira diferente. O fato porque a história verdadeira é que foi um repórter para a Tribuna da Imprensa e deu um furo falso, uma barriga, né? Em que o Banco do Brasil, não havia Banco Central, né? Estava fiscalizando a última hora. Então a Tribuna veio, há problema. E era tudo mentira, era uma fiscalização normal e tal. Mas, com aquela fibra do Carlos Lacerda, ele resolveu prosseguir e descobriu, então, que havia realmente coisas sérias que estava na última hora. Então, a última hora é que provocou, sem querer, o desdobramento, a sequência desse processo. Agora, o que eu acho é que com a capacidade dele, com
com brilho e com a firmeza dele, e temos fatos, ele teve o apoio inesperado do Globo e dos demais jornais, Chateaubriand e todo mundo, porque eles estavam com um concorrente crescendo a olhos vistos, né, com reportagens maravilhosas, sofrimentos ricos. Então ele foi beneficiado. Então a Globo voltou a abrir o Jornal Globo e o Chateaubriand. Mas Chateaubriand, se existe um personagem na vida brasileira, na história da imprensa, na história da polícia, Chateaubriand é um camarada que não poderia atacar ninguém, porque ele também e os associados eram os grandes e imensos devedores do governo brasileiro. Sim, na verdade. Mas nessas horas... Mas o negócio dele é segredo, é como o governo diz, os meus negócios é segredo de Estado. Agora do adversário, não. Do adversário aí vão... Não. Agora até o Chateaubriand, conversando com o Fernando Moraes, que aliás fez a apresentação de um livro nosso, o primeiro, né, Rosas e Pedras, que eu falei, Fernando, eu sei que devia ser o biógrafo do... Ele falou, você sabe que eu penso... Carlos Lacerda? Do Carlos Lacerda. Ele tem uma biografia, o Carlos Lacerda, esplêndida, que é do Foster Dulles. São 2 grossos volumes, você tem tudo ali. E ele usou o arquivo desorganizado. Interessante, né? Então, é baseado nesse livro dele que até nós fizemos as pesquisas. E descobrimos que muitos documentos importantes já não estavam mais no arquivo. O senhor acha, o Foster Dulles, você acabou de falar, que era filho do... filho do embaixador. Do embaixador Foster Dulles. O senhor acha que... Foi uma pergunta que veio à cabeça. O senhor acha que... Ele é um brasilianice, né? Ele é um que estudou no Brasil. Mas mesmo assim, o senhor acha que ele tem a capacidade, apesar de ser brasilianice, de perceber todas as nuances da vida brasileira? Então é isso que eu ia dizer. Não sei se o Fernando vai me desmentir, mas o Fernando falou, não tem alma. É minucioso, mas o Carlos Lacerda, tal qual o Chateau, tinha que ter ânimo, animação. É uma vida importante, né? Não vamos dizer que tem uma vida maravilhosa, é uma vida importante. É o homem que mais influenciou na política brasileira de 47, porque os artigos dele, que a UDN, na verdade, viveu na sombra dos artigos dele. Eu estou conversando hoje aqui, então, com o Dr. Túlio Vieira da Costa, estamos falando de Carlos Lacerda, a gente vai para o intervalo e volta já já.